Shalom, queridos. Hoje é o capítulo 6. O Senhor está nos ensinando a ser fortes. A nossa fortaleza é Ele, 24 horas por dia. Não é em vão que Ele diz: medite na palavra de dia e de noite, que sereis como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Você quer ser forte? Então, ande na palavra, meditando na palavra, porque a palavra é Jesus. João, capítulo 1, versículo 14. Aqui é a nossa introdução, mas vamos fazer o nosso estudo no capítulo 5, não é? Capítulo 5 de Esther, que tem como título Amã é forçado a honrar Mordecai. Amã é forçado a honrar Mordecai. Quem faz o mal, para si faz. Quem faz o bem, para si faz, dizia minha avó. Quem planta o mal, colhe o mal. Quem planta o bem, colhe o bem. Por isso que nós estamos plantando o bem. Estamos com a palavra diariamente. 3 capítulos por dia, nossa família. A gente lendo no horário de dormir, um capítulo antes de dormir, ou um capítulo no amanhecer, no lugar secreto, e outro capítulo enquanto descansa o almoço. A gente só está fazendo bem, não é isso? Quando faz isso, só está fazendo bem. Vamos colher. Eu tenho colhido isso na minha vida. Eu, aos 7 anos, conheci a palavra de Deus e conheci de uma maneira assim, para muitos pedagogos, foi de uma maneira brusca, porque era um assunto que não era, para muitos aqui na Terra, diz que não é assunto de criança, mas o nosso pedagogo, o Pai Eterno, ele diz que Pentateuco também é assunto de criança, porque quando ele fala em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9, mandando inculcar o que tinha de Bíblia escrito, era somente o Pentateuco, não estava a Bíblia completa. Então, o pedagogo dos pedagogos fala que é para inculcar o Pentateuco. E Deus me abençoou, que foi apenas um capítulo do Pentateuco que me fez conhecer Jesus. Capítulo 12 do livro de Êxodo. Então, eu sei que essa palavra é o bem. A gente está plantando bem, fazendo discipulado, ganhando vidas, consolidando, discipulando com a palavra de 7 em 7 dias, junto com os discípulos e na nossa casa diariamente. Isso é o Senhor trazendo os céus para a terra. Acho que a maioria já reconheceu isso, né? A turminha da revistinha com certeza está lendo a revista em casa, porque a revista não tem nada de errado, a revista é boa, estão lendo e quando não estão entendendo, perguntam para a apóstola Rai ou para a sua discipuladora o que leu da revista em casa, mas no nosso discipulado nós estamos muito felizes de ter a palavra de Deus lida de 7 em 7 dias junto com os nossos discipuladores e ouvindo o vídeo com os comentários da apóstola Rai em relação ao capítulo, fazendo analogia do tempo da antiga aliança com a aliança nova, que Jesus já esperando Jesus para vir buscar a igreja. Essa é a nossa aliança nova, né? Jesus já veio e agora estamos esperando por ele chegar. Está escrito em Atos 1:11 que ele vem buscar a igreja. Então é essa a nossa vida, né? Glórias a Deus. Plantando o bem para colher o bem. E aqui nós vemos no capítulo 6 o título: Amã é forçado a honrar Mordecai, consequência do plantio dele, não é? Vamos fazer o comentário, vocês continuam sempre lendo com os seus discipuladores o capítulo e vendo tudo que Deus falou por escrito e os comentários que a apóstola Rai faz. Tanto a leitura do capítulo como os comentários serão as perguntas que estão no nosso questionário, que deverão ser respondidas dentro disso aqui, dos comentários e do capítulo lido. E todos estarão sendo sucedidos, bem-sucedidos, para a glória de Deus, com o aprendizado da palavra de Deus. Bem, vamos ver. Esse capítulo 6 relata que o rei perde o sono e pede para trazerem o livro das crônicas do seu reinado e que a lessem para ele.
O rei queria dormir, mas o sono se recusou a vir. Qual foi a causa dessa insônia? Alguns dizem muito excita, alguns dizem que foi muita excitação e ansiedade em relação ao seu reino. Outros que ele estava especulando sobre a petição que a rainha faria no dia seguinte. Os antigos expositores judeus dizem que Deus tirou o sono dele. E esta é a resposta correta. Sua vigília foi ordenada por Deus. Em seguida, Deus põe em seu coração ordenar que o livro de registro das crônicas seja trazido para que ele possa ser lido para ele, não para produzir sono, mas para passar a noite sem dormir de maneira proveitosa. Mais uma vez, vemos a mão de Deus dirigindo a leitura do registro da descoberta de Mardoqueu, da trama contra a vida do rei e como ele o salvou. A ação de Mardoqueu não foi recompensada pelo sábio propósito do Senhor, e agora é trazido à luz pela mesma providência naquela noite memorável e insone, as maquinações de vingança tão finalmente tecidas no escuro são subitamente interrompidas e sua exposição fica assegurada. Então, o rei não perdeu o sono em vão, foi Deus, providência divina, e a ideia dele pedir para ler, mandar que lessem os escritos que estavam arquivados, que tinha tudo isso no reinado, né? Tinha que anotar tudo o que acontecia. Então, nesses escritos está marcando o dia que Mardoqueu estava vendo aqueles camareiros do rei se preparando para matá-lo. O rei tem sempre inimigos dentro do seu próprio reinado. E aí tinha esses inimigos se preparando para matá-lo, porém Mardoqueu, que era com um zero à esquerda, não deram valor que ele estava naquelas proximidades e ouviu o plano. Mardoqueu estava sempre na porta, por causa de Esther, sempre na porta do palácio, por causa de Esther. E aí aqueles que estavam programando matar o rei falaram do assunto, sem prestar atenção que Mardoqueu estava por perto, ao ponto de poder ouvir. Mardoqueu manda o recado para Esther avisar o rei que estavam programando a morte dele. O rei manda matar aqueles que estavam programando a morte dele, mas não procura recompensar Mardoqueu por ter tido avisado, porque Esther avisou, porque Mardoqueu mandou avisou para ela. E ele não teve recompensa, e a obrigação do rei era recompensar aquele que livrasse da morte. Fica tudo em silêncio, providência divina, para nesse momento, onde ia precisar realmente que Mardoqueu fosse honrado. E aí vocês veem a história muito linda, né? Então, vamos repassar aqui um pouquinho. Recompensado pelo sábio propósito do Senhor. Ele não foi recompensado pelo sábio propósito do Senhor. E agora é trazido à luz por providência divina. O assunto vem à tona por providência divina. Então o rei ouve que Mardoqueu não foi recompensado na leitura. Não foi recompensado? Alguém que livrou o rei da morte? Seu orgulho e dignidade foram subitamente despertados. O orgulho do rei e a dignidade dele foi despertado quando viu que aquele homem que salvou a sua vida não foi recompensado. Ele sentiu que não era apenas que tal ação não devia ser recompensada. Ele sentiu que não era apenas que tal ação não deveria ser recompensada. Também deve ter lhe ocorrido que esse Mardoqueu não havia lembrado o rei de sua ação, enviando uma petição de recompensa, pedindo um favor, tão comum na vida oriental. E ele tinha ficado em silêncio. Tudo chamou a atenção do rei, porque ele não recompensou,
e deveria ser recompensado. Mardoqueu não chamou atenção, não mandou avisar o rei. Como é que o rei, eu vi o pessoal, esse povo se programando para matá-lo, avisei a minha filha, Esther, mandei avisar, ela passou a notícia para o senhor, e eu gostaria de ter uma recompensa, para lembrar o rei que era um dever do rei fazer isso. Mas nem isso Mardoqueu fez, tudo reservado para esse momento. Porque nosso Deus, ele não trabalha como ser humano, ele trabalha como Deus, que a gente não entende e nem precisa entender, só precisa confiar, aguardar o trabalhar de Deus. Ele faz da maneira que ele quer, ele é soberano. Tudo isso foi providência de Deus. E a gente tem que prestar atenção que não aconteceu isso somente aqui nessa história. Em todo tempo, nós sabemos que Deus faz coisas que a gente não espera, diferente do que a gente imagina, porque Ele é Deus. Ele não se surpreende com a gente, mas a gente fica surpreso com Ele. Coisas que a gente não imagina, Ele faz, porque Ele quer, porque Ele pode, porque Ele é soberano. Então, Ele fez desse jeito, faz também conosco. Coisas diferentes. Você pensa que está tudo perdido e Deus está reservando tudo para aquele momento da sua vitória. Está tudo perdido, meu Deus, não tenho saída, não vejo nada para solucionar isso. Deus já está preparando tudo para solucionar isso, do jeito dele, do jeito que você não imagina, porque ele é Deus. É desse jeito que Deus faz. Não foi somente com Mardoqueu. É hoje, em qualquer tempo, ele é o mesmo. Deus não muda, é imutável. Ele continua fazendo essas coisas que surpreendem a gente. A gente pensa, não tem mais jeito? E ele diz, tem. Não adianta correr atrás, ele diz, adianta sim, faça a sua parte, que eu estou fazendo a minha. É assim que é o nosso Deus. Então, nesse capítulo 6 nós vemos essa situação, né? Maravilhosa, surpreendente. Então, a exaltação de Mardoqueu, ou seja, o rei deve ter ficado indignado por tal assunto ter sido esquecido, e ele quer que o assunto seja corrigido imediatamente, porque não era uma coisa agradável para o rei saber que alguém que defendeu a sua vida continuasse sem ser recompensado. Ele aqui apressa, não, agora não foi recompensado? Esse homem que fez tal coisa não foi recompensado? Então vai se fazer a recompensa agora, imediatamente. E ele pergunta: quem está no pátio? Assim, quem quer que estivesse lá teria que cumprir a comissão do rei. Ele não esperava que Amã estivesse esperando do lado de fora. Também ele, talvez ele também tenha passado uma noite sem dormir, nervoso ao pensar que em breve Mardoqueu estaria pendurado na forca. Então o rei, sem dormir, e o rei imaginou que Ramã também estava do mesmo jeito, sem dormir, emocionado porque ia ter o seu inimigo número um enforcado aquele dia. Então, Mardoqueu estaria pendurado na forca, era a alegria de Amã, e Deus estava tendo muitas surpresas para aquele momento. E aí, como ele desfrutaria do banquete de Esté no mesmo dia? Mardoqueu estava pendurado na forca e não ia poder participar do banquete de Esté. Isso era o que pensou o terrível Amã. Contudo, ele estava com muita pressa e desejou que a execução do desprezado judeu ocorresse no início da manhã. Mas tudo está trabalhando em conjunto e a majestosa mão de Deus é vista a cada passo do caminho. Nunca houve julgamento mais frívolo e impensado do que o que é demonstrado por muitos críticos superiores em sua avaliação leve do livro de Esther, pois exatamente não pode haver descrição mais bela da catástrofe dramática iminente do que aquela de que todo este livro está repleto. É um livro maravilhoso. E se tem alguém criticando esse livro porque não fala o nome de Deus, que se arrependa,
porque Deus está aqui. Mesmo que o nome dele não esteja escrito, mas as atitudes aqui só é do Deus vivo, não tem outro para fazer algo tão grande como ele está fazendo aqui, de uma maneira tremenda. E todos estão notando isso. Você que está tendo cuidado de observar cada passo dessa história está vendo que Deus se faz presente. Então, no momento em que a mente do rei tem apenas um pensamento para compensar Mardoqueu, com a honra e a dignidade que há muito merecida, e tanto mais porque deveria ter sido feito há muito tempo, no momento exato em que ele procura uma, uma pessoa para realizar seus planos. Só então Amã aparece em cena. Então chega Amã e o rei pergunta a Amã: o que será feito ao homem a quem o rei se agrada honrar? Em seu amor próprio cego, seu orgulho iludido, Amã pensou que ele era o homem a quem o rei honraria ainda mais. E aí o orgulho enche os seus lábios com uma exigência extraordinária. Quando os seus lábios perversos proferiram as palavras, ele deve ter se imaginado vestido com trajes reais, montado no cavalo do rei, usando sua coroa e assim conduzido pela cidade, anunciado pelo pregoeiro que ele era o homem a quem o rei se deleita e em honra. Vejam como são as coisas. O próprio inimigo vai determinar o sucesso de Mardoqueu. Programa tudo, toda a honra merecida que Mardoqueu merecia por conta da misericórdia de Deus que programou tudo isso. Na verdade, tudo é Deus, mas Deus escolheu Mardoqueu para receber essa honra. E aí, quem vai dizer todos os detalhes da honra? O que ia colocá-lo na forca, o que estava programado a forca para ele. Que Deus maravilhoso. Você, depois de uma história dessa, não vai se surpreender com as coisas que Deus vai fazer na sua vida, não é? Todos aqueles que estão fazendo o reino de Deus crescer, consolidando, discipulando, enviando, terão muitos inimigos, assim como Mardoqueu teve. Mas não esqueça que vão ficar surpreendidos. Provavelmente eles mesmos estarão determinando as honras que Deus vai lhe dar, dizendo, sem saber que é você a pessoa que Deus vai fazer aquilo, como aconteceu aqui com Amã. Ele não sabia que era o seu inimigo, mas Deus usou a sua própria boca para determinar uma honra que chamaria a atenção de todos. Já imaginou a coroa do rei desfilando e todos dizendo: este é o homem que recebeu a honra do rei Assuero, que é mais amado e respeitado pelo rei, é coisa muito linda. É assim que Deus vai fazer com todos que estão coladinho com Deus, meditando na palavra de dia e de noite. Tem coisa que mais agrade ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador do céu e da terra, do que ouvir a palavra dele, obedecer a palavra dele, viver a palavra dele, é viver Jesus, porque ele mesmo deixou escrito, João capítulo 1, 14. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, ele é a palavra. Tem alguém que Deus honre mais do que aquele que ama o seu filho? Amar a palavra é amar a Jesus. Tem alguém que Deus queira mais trazer bênçãos incontáveis, dar vitória contra os inimigos, do que aquele que está ligado em Jesus? Andando como ele andou? Não tem, não é? Então se prepare. O Senhor tem muitas honras para aqueles que estão amantes da palavra. Nós somos amantes da palavra, os mergulhados na palavra, os imergidos na palavra. Então se prepare, como eu já disse, esses serão os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Famílias transformadas, famílias dizendo: eu e minha casa servimos ao Senhor, famílias vivendo o avivamento, né? Que maravilha, todos avivados. Avivamento quer dizer todos
se quebrantando aos pés do Senhor, culto doméstico, culto no lugar secreto, culto doméstico, que maravilha, né? É o tempo de maior bênção de Deus no ministério. E eu creio e louvo o Senhor por isso. Então, estamos aqui, nós fazendo nosso comentário e vocês recebendo o que Deus está falando através de mim e guardando tudo no coração, porque eu tenho certeza que eu estou falando o que Deus quer que vocês ouçam. Então, qual foi a surpresa de Amã? Enquanto sonhava com a sua própria honra, a grandeza, Mardoqueu, o judeu que estava sentado à porta do rei, não falte nada de tudo o que disseste. Quando ele falou tudo aquilo, pensou que ia ser ele, o rei diz: é Mardoqueu. Faça tudo isso que você disse para este homem a quem o rei honra, que é ele. Mas numa surpresa de Amã, pensando que estava determinando tudo que ia ser para ele e era para o seu inimigo, enquanto sonhava com a sua própria honra e grandeza, é subitamente despertado pela ordem inalterável do rei. Não ia poder mudar, era a ordem do rei, cuja palavra é lei, para fazer tudo o que havia falado ao homem que ele odiava e desprezava, cuja sentença de morte ele esperava ter assassinado assinado pelo rei. Era o que ele estava esperando, é que fosse morto. E agora ia ter tudo aquilo que ele desejou, tudo que ele desejava que o rei fizesse com ele falou para Naamã, para Mardoqueu, com o rei que deveria fazer a Mardoqueu, que ele não sabia que seria Mardoqueu, o homem que Deus tinha escolhido. Pois é, e aqui ele não podia ficar na presença do rei, pois o rei exigia pressa, ele não podia negociar com o rei, isso seria um insulto. Tudo que estava, tudo que restava a Amã era apressar-se e levar a roupa e o cavalo a Mardoqueu. Ele o vestiu, então o conduziu pela cidade e proclamou diante dele a imagem do rei. Isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. No entanto, Mardoqueu está de volta ao portão, mas Amã, em amarga decepção, com maus pressentimentos, a cabeça coberta e o sinal da dor, volta para sua esposa e amigos. E Mardoqueu continua no portão, humilde mesmo sendo honrado pelo rei. Quando souberam do que aconteceu, disseram a ele que seu caso seria sem esperança. Quando ele volta com essa notícia para a esposa e os amigos, eles notaram que o caso dele era sem esperança. Além disso, no conflito entre o judeu e a descendência de Amaleque, a vitória está do lado do judeu. Aí está o descendente de Amaleque, vendo que não adianta resistir contra Deus, porque quem tem a vitória é o povo de Deus. Está aí o descendente de Amaleque vendo que não adianta insistir, porque Deus sempre será vitorioso. Deus nunca é vencido. Então, os camareiros do rei bateram a porta para apressar Amã ao banquete que Esté havia preparado. Louvado seja Deus. Esse é o capítulo 6, onde Deus está falando coisas maravilhosas aos nossos ouvidos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus está falando à igreja. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.